Olha, eu posso até ter um pouco de medo da freira demoníaca desse filme, mas eu não tenho medo nenhum em atestar que o James Wan é um dos maiores diretores de terror de todos os tempos. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos seguir aí com o nosso especial dessa grande franquia de terror da Warner Bros. E New Line, antes do lançamento de O Último Ritual no próximo mês. Tá perto, mas ainda dá tempo aqui de cobrir os spin-offs e continuações. Vamos falar hoje sobre Invocação do Mal 2, o filme de 2016 dirigido novamente pelo James Wan. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Voltando lá para 2013, pessoal, com o lançamento do Invocação do Mal do James Wan, que foi um tremendo sucesso, tanto de crítica, de público, de agradar fãs de terror também, era bem evidente que a Warner e New Line já estavam excepcionalmente confiantes, já que o spin-off do Annabelle do John Leonetti sairia no ano seguinte, né? Ele foi anunciado enquanto o primeiro filme ainda estava no cinema, e em 2013 também a Warner fecha contratos com os roteiristas Chad e Kerry Hayes para escrever um novo roteiro aí de mais um caso real do casal Ed e Lorraine Warren, contando com colaborações dessa vez também do Eric Heisserer, que tinha ajudado bastante no Premonição 5 da Warner Bros. Também há alguns anos atrás, e eles posteriormente iriam fechar novos contratos com o Patrick Wilson e a Vera Farmiga para reprisar o papel do casal Warren, e só em 2014, demorou um tempinho, o James Wan é confirmado como diretor desse filme. Eu imagino que o atraso aí para garantir o James Wan de volta tenha sido o comprometimento dele com o Velozes e Furiosos 7, que, além de ter sido uma produção complexa por si só, demandou mais tempo depois da morte trágica do Paul Walker. Então, James Wan só assina em 2014 e ele vai, com esse carinho muito grande pelos personagens e com essa missão, como ele mesmo disse na época, de trazer respeito de volta ao filme de terror de estúdio, porque a gente tem que lembrar, a gente está num ponto da indústria onde aqueles chamados terror elevado da A24, de produtoras menores, com aquele grande enfoque psicológico, estavam sendo muito mais elogiados, enquanto o terror de estúdio estava preso em reciclagens, continuações, reboots e remakes da Platinum Dunes. Então eu acho louvável que o James Wan vá com isso na cabeça. Ele começa a pré-produção em 2015 e inicialmente, roda as câmeras a partir de setembro de 2015 até dezembro daquele mesmo ano, com as filmagens passando entre Los Angeles e Londres. E vale apontar também que o James Wan traz o roteirista David Leslie Johnson para fazer uma nova passagem no texto dos Reis, e também no núcleo aí de substituições de técnica, o James Wan trabalha agora com o diretor de fotografia Don Burgess, que iria fotografar o Aquaman dele também, resultando aí numa produção de 40 milhões de dólares, é o dobro do que o antecessor custou. E eu devo apontar, pessoal, que as filmagens terminaram em dezembro de 2015, porém em março de 2016, 3 meses antes da estreia do filme, o James Wan precisa de uma refilmagem crucial, uma refilmagem que meio que muda esse filme inteiro, porque ele resolve mudar a aparência do antagonista principal, que é o Demônio Vala, que ele tinha uma aparência muito mais bestial, alada, tem fotos aqui para vocês conferirem, e ele tem a ideia aí, da freira vivida pela Bonnie Arons, que virou um dos símbolos dessa franquia, virou um dos novos símbolos do terror contemporâneo, e ele nasce a partir de um reshoot de última hora para tentar tornar o filme um pouco mais pé no chão, no sentido de como ele ia visualizar as ameaças, Então, nem toda refilmagem é algo ruim, O elemento mais célebre desse filme veio faltando 3 meses antes dele estrear. E o resultado, que chegaria nos cinemas em junho de 2016, foi um ano muito agitado para Warner Bros., é um filme que, para mim, ainda que não seja tão assustador quanto o primeiro, em vários aspectos eu considero ele até superior. Eu acho que é um trabalho igualmente elegante, inteligente e atmosférico do James Wan, e dessa vez ainda mais focado em personagens e até mesmo num tom romântico. Pois é.
A história do filme é ambientada em 1977, onde o casal Ed e Lorraine Warren, vividos por Patrick Wilson e Vera Farmiga, são convocados para investigar uma família em Londres que clama estar sendo atormentada por uma entidade maligna. No sentido de premissa, ele é mais ou menos a mesma coisa que o primeiro, tá? Ele novamente traz uma história real como base, né? O Poltergeist de Enfield, que foi amplamente documentado e jogado na mídia na década de 70. Quando a gente assiste o filme, a gente vai ver várias coisas depois, né? Filmagens da época, fotos, tem toda essa conspiração de ter sido uma invenção, algo falso, e o filme lida um pouco disso, né? Eu vou falar mais pra frente, mas é um clássico filme de terror, né? Você vai precisar de uma família grande, de coisas estranhas que começam a acontecer durante a noite, e novamente eu acho que Invocação do Mal 2, com o roteiro dos irmãos Hayes e do Johnson, é hábil em criar um bom drama familiar. Você tem um ótimo elenco, né? Uma trama um pouquinho diferente, né? Uma mãe solteira vivida pela Frances O'Connor, que precisa cuidar de todas essas crianças depois que o marido dela foi embora, casou com outra mulher. Então é algo onde você encontra uma família num ponto bem baixo, bem deprimido também. Um dos meninos sofre bullying na escola, a outra menina vai mal por outras questões na escola também. Então é um bom núcleo, e o James Wan ele aposta grande parte das fichas dele nessa menina novata, a Madison Wolfe, que faz a Janet, ela que é mais atormentada pela entidade da casa, ela vê as aparições, ela é teletransportada para outros cômodos no meio da noite, e essa atriz, a Wolf, ela é muito boa, ela é carismática, tanto na fragilidade da menina, quanto nos momentos onde ela tem que literalmente trazer o espírito de um idoso meio macabro através da voz, dos olhares, das expressões físicas também. Uma ótima performance, né, de uma criança, e que é o coração desse filme, você sempre torce por ela. E quando os Warren entram nessa história, eles estão num ponto diferente também, porque aqui eles foram catapultados a uma espécie de estrelato, porque eles participaram, foram investigar o infame caso dos assassinatos de Amityville, que tornaram eles famosos na mídia, com muitas pessoas, né, chamando eles de charlatões, de inventores, de contadores de mentira. E eu gosto, né, como o roteiro usa o Amityville como quase como se fosse uma missão inicial de um filme do James Bond, né? Onde você tá no meio do caso, eles estão terminando de resolver, ele introduz ali elementos que vão ser importantes pro resto da história, como o próprio fato da freira da Bonnie Aarons aparecer no prólogo, né? Inclusive, é mais uma aula do James Wan de como se fazer um susto, né? De como te deixar apreensivo, porque ele é muito bom, né? Com essa coisa do microsegundo, né? Porque a Vera Farmiga tá procurando pela entidade no porão, você chega a ver a freira da Bonnie Aarons em alguns frames, em alguns quadros, né? Eu gosto de como ele usa essa pan rápida que vai de um lado para o outro, onde quando a pan retorna, você vê a freira parada ali, mas meio que nem repara, né? E ela volta para o outro lado, e quando ela retorna, você tem o jump scare. Então, ele faz isso com muita maestria, com muita habilidade, e quando os Warren vão de fato para Londres, né, com direito a um London Calling, que é um dos grandes clichês que a gente pode colocar ao ambientar uma história em Londres, você parte mais uma vez naquele estilo clássico de investigação, entrevistas, conversas com os envolvidos, mesma estrutura, mesma fórmula, só que eu sinto aqui que todos eles estão muito mais à vontade e que eles perceberam o impacto que é o Ed Warren e a Lorraine Warren desse universo. A química do Patrick Wilson e da Vera Farmiga é sensacional, você realmente sente a relação amorosa dos dois como algo muito forte. Tem a cena muito bonitinha onde o Patrick Wilson canta Elvis para acalmar as crianças. É um momento de leveza muito necessário em um filme que é muito dark, pesado e que tá tentando te assustar o tempo inteiro. Então você tem duas figuras extremamente heróicas, mas humanas também, tem bons diálogos entre eles, onde eu sinto, né, agora falando um pouquinho mais sobre a direção do James Wan, que ele leva a uma espécie de romance, né, onde literalmente tem juras de amor no meio da chuva e uma intensidade de um filme de ação, né? O primeiro ele era muito mais perturbador, na minha opinião, ele é um filme de terror raiz. Esse daqui também, você tem inúmeras sequências que estão testando a sua paciência, a sua antecipação, todas que envolvem a freira,
obviamente são muito boas, a cena do quadro, né, onde não é nem muito sobre o susto que você vai levar, é mais sobre a construção que ele faz, onde você vê a sombra, a silhueta da freira indo para de trás do quadro, para depois você ver os olhos saltando pela arte, pela mão toda podre saindo de trás da moldura. O James Wan está se divertindo a beça e ele faz ótimas sequências também com a família em Londres, né? Todas as cenas à noite em que a Janet é posicionada em outro cômodo, onde ela vê, né, a figura do Bill Wilkins, que é vivido aqui pelo Bob Adrian como um espírito que está sendo aprisionado, basicamente, é algo muito elegante, é perturbador, eu adoro como o Don Burgess troca a paleta um pouco mais sépia e acinzentada do primeiro, que pra mim combina perfeitamente com aquela história, com aquela ambientação, né, de uma casa mais isolada no meio da floresta, com algo mais azulado, frio, que está sempre castigado pela chuva, pelo inverno, com luzes natalinas muito discretas, né? Esse é um filme de terror ambientado no Natal, mas que está num contexto tão, né, incômodo e perturbador que as luzes natalinas nunca brilham de fato, né? Então, eu adoro o trabalho visual desse filme, a maneira como o James Wan usa muito plano holandês aqui para te trazer incerteza, antecipação e aquela nítida sensação de desconforto para elementos assim muito divertidos também, né? Não dá para negar que quando aparece o Homem Torto, por exemplo, que é vivido pelo Javier Botet, é um elemento que não serve para nada no filme, mas ele é tão legal, ele é tão bem feito, né? Um cara alto, super magro, que se movimenta como se ele fosse um stop motion. Eu adoro isso, quase rendeu um spin-off também, infelizmente ele nunca saiu do papel, e até você chegar num clímax que é literalmente uma corrida para impedir a morte de duas pessoas, só que ele é muito mais intenso, e acho que justamente por não estar indo tanto pro terror, assim, ele é quase um filme de ação, né? Eu acho que essa é a diferença dele pro primeiro, mas ele faz isso muito bem, né? Eu acho que Invocação do Mal 2, ele é ambicioso, ele consegue ser mais épico nessa proposta, ele nunca perde o foco dos personagens. Eu acho que eles não precisavam, sabe, ir muito para esse lado dos próprios Warren desconfiarem de que a Janet e a família estão fazendo uma peça neles, né? Que eles estão inventando tudo aquilo. Eles viram muita coisa até aquele ponto para chegar, né, quase no final e falar, não, putz, eles estão mentindo, vamos embora. Não, eu sei que você tá querendo, né, criar um pouquinho mais de tensão, alongar um pouquinho aquele terceiro ato, mas toda essa porção que rola um Bee Gees, né, a Starter Joke, ficou meio enrolado, na minha opinião. Mas é um filme de grandes momentos, eu nem mencionei, né, mas a ousadia de um filme de Hollywood de 2016 ter um take, que é o Ed Warren olhando para a câmera e a aparição desfocada na cadeira por, sei lá, quase 5 minutos, e é uma grande cena de diálogo, e a câmera nunca muda, ela tá no tripé o tempo inteiro, e justamente pelo desfoque você vê que a figura da Janet vai se transformando em algo diferente. Que excelente tomada, sério. O James Wan, ele é um mestre de terror, eu acho que ele pode bater de frente com algum dos grandes ícones aí, né? Eu sempre comparei a carreira do James Wan com a do Wes Craven, né? Na facilidade que os dois têm de criar figuras icônicas de terror, de manipular a atmosfera, câmera e personagens, e o que o James Wan fez aqui é certamente algo que ele estava querendo fazer, né? Devolver respeito ao terror de estúdio. Ele já tinha feito isso no primeiro Invocação do Mal, ele certamente trilha o mesmo caminho aqui. Para Invocação do Mal 2, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, o Invocação do Mal 2 segue aí sendo uma ótima fonte de renda para Warner Bros. E New Line. O filme chegou nos cinemas americanos em 10 de junho de 2016, com uma estreia de 40,406 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 54,304 milhões, fazendo um valor doméstico de 102,518 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 137,778 milhões. E no mundo inteiro, um valor bem próximo do original, ele trouxe 322,811 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 433,847 milhões. Um tremendo sucesso que garantiria mais filmes dessa franquia, mais derivados. Eles anunciariam o spin-off da Freira, eu acho que no mesmo ano também, né, para sair em 2018. A gente vai chegar lá, né, a gente volta a falar de Invocação do Mal com o Annabelle 2, do David F. Sandberg, que
milagrosamente é muito, muito melhor do que o primeiro Annabelle. Fiquem ligados aí e deixem nos comentários depois, pessoal, sua opinião sobre Invocação do Mal 2 e qual vocês preferem, se é o primeiro ou o segundo. Eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.